Pare agora tudo o que você está fazendo. Eu ordeno que sua mente se silencie e que seu foco se torne absoluto neste exato momento. O que você chama de perda é na verdade a preparação sagrada para o dobro da sua glória anterior. Eu te digo a verdade, o deserto não é o seu destino final, mas o portal para a sua herança real como soberano. Se você está pronto para transmutar suas cinzas em ouro e aceitar a lei da restituição dobrada, deixe o seu like agora. Este ato é o sinal de que sua alma deu permissão para que a abundância divina flua sem barreiras em sua vida. Eu te digo a verdade com a autoridade de quem observa as leis que regem as galáxias e o crescimento da semente no solo. Escute bem o que vou revelar agora, pois este é o fundamento sobre o qual sua nova vida será construída. Existe uma lei soberana, uma regra de ferro do espírito que o mundo dos homens ignora, mas que os mestres e os soberanos sempre utilizaram para comandar a matéria. Esta é a lei da restituição dobrada. Eu te revelo que a perda nunca é um ponto final na economia do divino. O que você chama de perda, o que você chama de fracasso, o que você chama de vazio, é na verdade a criação de um vácuo sagrado. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é o arquiteto que usa a palavra como ferramenta de construção. Onde o mundo vê crise, você vê oportunidade. Onde os outros veem o fim, você vê o vácuo sagrado pronto para a multiplicação. Esta jornada de domínio exige que você seja implacável com o seu antigo eu. O lamento do órfão deve ser enterrado sem honras, para que o decreto do rei possa ecoar por todos os cantos da sua existência. Não tenha medo de parecer arrogante para aqueles que ainda dormem na ilusão da falta. A sua autoridade não vem do ego, mas do reconhecimento da lei divina que opera através de você. Você está apenas reivindicando o que já é seu no plano espiritual. A riqueza não é algo que você adquire, é algo que você libera através da sua consciência e da sua fala. Por isso eu te ordeno que vigie cada frase. Transforme cada reclamação em um agradecimento antecipado pela restituição que já está a caminho. Se o seu saldo bancário parece vazio, não diga que você está pobre, diga que você está preparando o espaço para a grande colheita que a lei da restituição dobrada está trazendo para suas mãos. Para se comprometer com esta prática diária, e não perder o ritmo desta transformação que apenas começou, inscreva-se e junte-se a esta jornada de domínio. Entenda esta mecânica oculta da realidade. A natureza abomina o vazio. A substância divina, que é a energia pura de onde todas as coisas são feitas, sente uma pressão irresistível para preencher qualquer espaço que tenha sido aberto. Mas aqui reside o segredo que separa o escravo do rei. Quando a substância divina preenche um vácuo criado pela perda consciente, ela não o faz apenas na medida anterior. Ela é obrigada pela lei da expansão eterna a preencher esse espaço com o dobro da magnitude, com o dobro da glória e com o dobro da opulência que existia antes. A verdade inegável que eu trago para o seu despertar é que nada que é verdadeiramente seu pode ser perdido. A alma desperta compreende que as coisas que saem de sua vida estão apenas sendo transmutadas para uma forma mais vasta e mais gloriosa. A verdadeira riqueza não é o papel que você carrega na carteira ou os números que você vê em uma tela. A verdadeira riqueza é um estado de consciência que precede e comanda a manifestação da matéria. Se você possui a consciência da abundância, você pode ser lançado no deserto mais profundo e, em pouco tempo, esse deserto florescerá e se tornará um jardim real. Se você possui a consciência da opulência, cada perda é vista como uma poda necessária para que os frutos futuros sejam maiores e mais doces. Ao fazer isso, você está sinalizando para o seu subconsciente que você aceita o desafio de ser o guardião da sua própria mente, e que não permitirá que a velha programação retome o controle. Este é o seu pacto de soberania. Ao se unir a este canal de verdade, você fortalece a sua resolução e se mantém imerso na frequência da abundância que estamos ativando aqui. Não negligencie este passo, pois a constância é o segredo do mestre. A substituição deve ser contínua, até que a nova linguagem se torne a sua natureza, e a riqueza se torne a sua sombra constante, seguindo-o para onde quer que você vá. Lembre-se de que o vácuo que você sente hoje é o útero da sua prosperidade de amanhã. Não o tema, mas governe-o. Use a sua fala para preencher esse vazio com imagens de opulência e palavras de vitória. Você está agora no comando.
As cinzas do passado estão sendo sopradas pelo vento da sua nova consciência, e em seu lugar está surgindo a coroa da sua autoridade divina. Decrete que a sua visão é clara, que o seu comando é lei, e que a sua restituição é inevitável. Você é o soberano desperto e o mundo é o palco onde a sua palavra se torna carne. O que o mundo chama de tragédia, o iniciado chama de oportunidade de multiplicação. O que o homem comum chama de cinzas, o soberano reconhece como o adubo para a sua coroa. No entanto, para que esta lei opere em seu favor, você deve renunciar agora ao veneno que tem paralisado a sua alma. Eu falo do lamento do órfão. Esta é a ilusão a ser quebrada, o feitiço de escassez que mantém a humanidade acorrentada ao chão. O lamento do órfão é a crença limitante e rasteira de que o universo é um lugar de escassez, onde as oportunidades são finitas, e onde a perda de um bem ou de uma pessoa é uma sentença definitiva de derrota. É a voz da dúvida que sussurra no seu ouvido que o seu tempo passou, que o que foi embora nunca mais voltará, e que o deserto em que você se encontra hoje é o seu destino final. Esta ilusão age como uma névoa espessa que impede você de enxergar a estrutura invisível da abundância que já o rodeia. Enquanto você chora pelas cinzas do passado, você permanece de costas para o trono que o aguarda no futuro. O lamento do órfão faz você se sentir como um mendigo implorando por migalhas da sorte, quando na verdade você nasceu para ser o legislador de sua própria realidade. Mantenha o foco, mantenha a disciplina e prepare-se, pois o decreto que mudará tudo está prestes a ser revelado aos seus ouvidos, prontos para a verdade. Chegamos agora ao momento do ápice. O instante sagrado em que o véu se rasga, e a ferramenta de governo absoluto é finalmente colocada em tuas mãos. Até este ponto, eu preparei o solo da tua consciência. Eu limpei as ervas daninhas do lamento, e revolvi a terra endurecida da tua antiga identidade de escravo das circunstâncias. Agora, o terreno está pronto para receber a semente que não conhece o fracasso. Ouve bem o que eu te revelo neste instante de silêncio profundo. O que vou te entregar não é um simples conjunto de palavras ou uma prece de esperança. O que coloco diante de ti é um código de acesso às reservas infinitas da substância divina. É o cetro de autoridade que Jó ergueu em meio às cinzas para comandar a sua própria restauração. Tu não és mais o herdeiro adormecido que chora pelo que se foi. Tu és, a partir deste segundo, o soberano desperto que entende que a perda foi apenas o convite para uma expansão sem precedentes. Eu te digo a verdade com autoridade inabalável. O universo não entende pedidos de socorro, ele responde a decretos de soberania. Abandone agora a identidade do herdeiro adormecido. Você tem vivido como alguém que se sente injustiçado pelas circunstâncias. Alguém que se sente esmagado pelo peso da perda material ou pela dor emocional de uma partida. Você tem agido como se fosse uma vítima do destino, um náufrago à mercê das ondas do acaso. Mas eu te digo que o sono acabou. É hora de transmutar-se no soberano desperto. O soberano desperto é aquele que assume o comando total de sua realidade vibracional. Ele não olha para o que falta com desespero. Ele olha para o espaço vazio com autoridade. Ele reconhece que tem o poder e a autoridade para ordenar a multiplicação de seus recursos. Ele sabe que a sua palavra é lei e que a sua convicção é o molde onde a substância divina é derramada. Veja o exemplo de Jó, não como uma história de sofrimento, mas como um código metafísico de acesso à riqueza absoluta. Jó não foi restaurado porque ele sofreu. Jó foi restaurado porque ele se recusou a amaldiçoar a fonte de sua existência. Ele manteve a sua integridade vibracional mesmo quando o mundo ao seu redor desmoronava. Ele entendeu que as cinzas onde ele se sentava eram temporárias, mas a lei da restituição era eterna. E por causa dessa fidelidade à verdade invisível, ele recebeu o dobro de tudo que havia perdido. A substância divina, que é a matéria invisível de que todas as coisas são feitas, é infinitamente plástica e aguarda a pressão da tua palavra para tomar forma. Ela é como um oceano calmo que espera pelo vento do teu comando para criar a onda que trará os teus tesouros de volta. O vácuo que a perda deixou em tua vida não é um buraco negro de desespero, mas um vácuo sagrado. Na física do espírito, o vácuo é uma exigência de preenchimento. Onde existe um espaço vazio,
a abundância divina é legalmente obrigada a entrar com o dobro da intensidade. Mas ela só entra quando a porta é aberta pela autoridade da tua voz. Prepara o teu espírito. Respira a certeza de que nada que é verdadeiramente teu pode ser retirado de ti. O que pareceu se perder foi apenas a casca velha caindo para que o fruto novo, 2 vezes maior e mais doce, pudesse amadurecer. Eu te entrego agora a ferramenta de poder, o decreto central que irá reprogramar cada átomo da tua realidade e converter o teu deserto em um jardim de opulência. Esta é a frase que deves carregar como uma espada de luz. Esta é a lei que deves proclamar diante de qualquer sombra de escassez. Ouve e absorve a magnitude deste comando. Não foi um prêmio de consolação, foi o cumprimento de uma lei matemática do Espírito. A porção dobrada é o seu direito de nascimento. A coroa é o seu destino natural. As cinzas são apenas o cenário onde a sua soberania será provada e manifestada. Eu quero que você sinta agora a diferença entre o lamento do escravo e o decreto do rei. O escravo olha para o que perdeu e diz que é o fim. O rei olha para o que saiu e diz que é o espaço para o dobro. O escravo se fixa na escassez temporária. O rei se fixa na abundância eterna. Em qual destes estados você escolhe habitar a partir deste momento? Eu te digo que a sua escolha determinará a velocidade da sua colheita. Não há meio termo na lei divina. Ou você acredita na falta ou você acredita na fonte. Se você acredita na fonte, você sabe que ela é inesgotável. Se a fonte é inesgotável, a perda é uma impossibilidade lógica. O que parece ter ido embora apenas saiu do campo da sua visão, para retornar multiplicado pela força da sua nova consciência. Você não é mais um órfão vagando pelo mundo em busca de amparo. Você é um soberano ocupando seu lugar de direito no comando da sua vida. Eu ordeno agora que a substância divina preencha cada vácuo da minha vida, convertendo cinzas em ouro e restituindo em dobro tudo que a ilusão da perda tentou ocultar. Sente o peso destas palavras. Deixa que elas ecoem nas câmaras mais profundas do teu ser. Quando dizes eu ordeno agora, tu estás saindo da posição de pedinte e assumindo teu lugar no trono da tua existência. Tu não estás pedindo permissão ao destino. Tu estás legislando sobre a tua própria vida. O agora é o único tempo que o Espírito conhece. Não é uma promessa para o futuro, é uma ativação imediata. Ao dizer que a substância divina preencha cada vácuo, tu estás invocando a inteligência infinita para ocupar os espaços deixados pela dor, pela falência, pelo abandono ou pela doença. Tu estás declarando que não existe vazio que não possa ser transmutado em plenitude. A expressão convertendo cinzas em ouro é o código da alquimia espiritual. As cinzas representam o que foi queimado, o que foi reduzido ao nada, as lembranças do que se perdeu. O ouro é a frequência da consciência divina manifestada como riqueza, saúde e harmonia. Tu estás comandando a transmutação da matéria. E ao dizer restituindo em dobro, tu estás acionando a lei da restituição dobrada, a mesma que operou na vida de Jó quando ele parou de olhar para suas feridas e começou a reconhecer a grandeza do Criador. Você não pede por prosperidade, você autoriza. Você não implora por restituição, você a ordena. A substância divina está esperando pelo seu comando. Ela está pronta para se moldar aos seus desejos mais audaciosos. Ela está ansiosa para preencher cada vácuo da sua vida com ouro, com saúde, com amor e com oportunidades que você sequer ousou imaginar. Mas para isso você deve expulsar o lamento da sua garganta e colocar o decreto nos seus lábios. Você deve olhar para as ruínas do seu passado e ver nelas os alicerces do seu novo palácio. Concorde com esta lei agora. E adicione sua energia a esta transmissão pressionando o botão de curtir. Este não é um simples gesto digital, é um ato de concordância energética com a lei da restituição dobrada. Ao fazer isso, você está sinalizando para o seu subconsciente e para o universo que você aceita a verdade da abundância e rejeita a ilusão da perda. Você está selando o seu compromisso de deixar para trás o lamento e assumir o seu trono. Este toque é a sua assinatura espiritual, afirmando que você está pronto para ver as suas cinzas serem transformadas em beleza e a sua escassez ser convertida em opulência. Sinta a vibração desta verdade percorrendo o seu ser. A lei está em movimento. Tu estás afirmando que a perda foi uma mentira, uma ilusão dos sentidos, e que a verdade é a multiplicação constante e eterna. Eu te digo com certeza absoluta que esta ferramenta é infalível quando empunhada com a mão da convicção.
Não há força no universo capaz de deter um decreto emitido de um estado de consciência que já se sente possuidor da vitória. A ilusão da perda tentou ocultar o teu bem, mas ela não pode destruí-lo. O teu bem está guardado na substância invisível, aguardando apenas a ordem legal para se tornar visível aos teus olhos físicos. Cada vez que este decreto sai da tua boca, uma onda de choque percorre a tua realidade, derrubando as muralhas da escassez e abrindo os portais da opulência. Não uses estas palavras com dúvida. A dúvida é o ruído que interrompe a transmissão da tua autoridade. Fala como quem sabe que o sol nascerá amanhã. Fala com a calma de quem já viu o final da história e sabe que o final é a glória. Tu és o legislador. Tu és o soberano. O vácuo que te assustava ontem é, a partir de hoje, o berço da tua nova fortuna. As cinzas que tu choravas são, agora, o combustível para o teu ouro. Nada é desperdiçado no reino do Espírito. O vácuo está sendo medido. A substância está sendo convocada. O dobro está a caminho. Não olhe para trás. Não questione o tempo. Apenas permaneça na certeza absoluta de que a lei nunca falha. O que foi retirado de suas mãos foi apenas para que elas estivessem livres para segurar algo muito maior. A sua porção dobrada não é uma promessa distante, é uma realidade vibracional que já existe no agora. Você só precisa reivindicá-la com a autoridade de quem sabe quem realmente é. Você é o soberano desperto. Você é o legislador da sua própria riqueza. E a partir deste momento a sua palavra é a única lei que o seu mundo é obrigado a obedecer. Observe agora o peso do silêncio que te esmaga quando as luzes se apagam e você se vê a sós com os destroços daquilo que um dia chamou de segurança. Eu te digo a verdade com a autoridade de quem conhece as engrenagens ocultas da criação. O custo de continuar acreditando na perda como uma sentença final é muito mais alto do que qualquer patrimônio que você possa ter deixado escapar por entre os dedos. Manter-se fiel ao lamento do órfão não é apenas um erro de percepção, é uma forma lenta e dolorosa de suicídio espiritual. Tudo é aproveitado para a tua expansão. Eu te convido agora a tomar posse definitiva desta ferramenta sagrada. Não permitas que este conhecimento seja apenas uma informação passageira em tua mente. Ele deve se tornar a tua nova pele, a tua nova respiração. Tu foste escolhido para ouvir esta verdade. Porque o tempo da tua escravidão terminou. O deserto ficou para trás. A terra prometida da restituição dobrada está diante de ti, e a chave para entrar nela é o decreto que acabo de te entregar. Recebe esta ferramenta agora e ancora-a de forma permanente em tua realidade material e espiritual. Não deixes para depois o que a tua alma exige que seja feito neste instante. Este é o pacto da tua nova vida. Para selar este compromisso e declarar ao universo que tu aceitas a tua soberania e a tua riqueza, escreve agora nos comentários o decreto que transformará a tua história. Escreve com a força de quem já vê a manifestação acontecendo. Digite com autoridade. Eu ordeno agora que a substância divina preencha cada vácuo da minha vida, convertendo cinzas em ouro e restituindo em dobro tudo o que a ilusão da perda tentou ocultar. Ao escrever estas palavras, tu estás realizando um ato de ancoragem física. Tu estás trazendo a frequência do decreto para o mundo da matéria. Cada vez que você acorda e olha para o vácuo deixado pela crise, pela traição ou pelo revés financeiro, e permite que o medo dite o ritmo do seu coração, você está pagando um imposto de escassez para um governo de sombras que você mesmo instalou no trono da sua mente. Sinta a textura desse sofrimento. Ele é frio, ele é denso, e ele se alimenta da sua vitalidade. Enquanto você permanecer fixado nas cinzas do que foi, você estará cometendo o crime de preencher o seu vácuo sagrado com o lixo da lamentação. Entenda a gravidade deste momento. O universo é obrigado por lei a preencher o vazio que se abriu em sua vida. Mas a substância que irá preenchê-lo é determinada pela vibração que você emite. Se você preenche o seu vácuo com a crença de que foi injustiçado, de que o mundo é cruel e de que a sua melhor fase já passou, você está ordenando que o universo traga mais vácuo, mais perda e mais cinzas. Você está usando o seu poder de soberano para decretar a sua própria miséria. O custo da sua descrença é a estagnação absoluta. É ver os anos passarem enquanto você reconta a história da sua derrota como se fosse um livro sagrado. É transformar a sua dor em um altar onde você sacrifica diariamente a sua esperança e a sua capacidade de ver a opulência que já está batendo à sua porta.
Tu estás assinando o teu novo decreto de existência diante de todas as testemunhas visíveis e invisíveis. Faz disso teu primeiro ato de governo. Toma posse da tua coroa. O lamento do órfão silenciou para sempre. O que se ouve agora é o comando do rei, o decreto do soberano que sabe que o seu bem é infinito, e que a sua restituição é certa, dobrada e imediata. Comenta agora para tornar este poder legitimamente teu, e observa como o vácuo da tua vida começa, neste exato momento, a ser inundado pela luz da abundância que nunca falha. Agora o tempo da teoria terminou e entramos no santuário da manifestação, onde a palavra se torna carne, e a frequência se torna fato. Eu te convido agora a assumir a postura do soberano desperto. Endireite sua coluna como se ela fosse o eixo de um trono inabalável. Respire profundamente, não como quem busca ar, mas como quem absorve a própria substância divina que preenche o universo. O vácuo que você sentiu até hoje não era um buraco de ausência, mas um espaço de reserva aguardando seu comando de autoridade para ser preenchido. Eu vou proferir o decreto, e você o repetirá comigo com a convicção de quem legisla sobre a própria existência. Não é um pedido. O lamento do órfão age como um feitiço de invisibilidade. Ele faz com que as novas oportunidades passem por você sem que você as reconheça, pois os seus olhos estão nublados pelo véu do passado. Você se torna um fantasma vagando por um palácio de riquezas, incapaz de tocar em nada, incapaz de possuir qualquer coisa, porque a sua consciência ainda está presa no túmulo do que morreu. Eu te pergunto agora, com a firmeza de quem deseja o seu despertar, quanto mais você está disposto a pagar para manter essa identidade de vítima? Quantas noites de insônia, quantos relacionamentos desgastados, e quanto declínio físico você ainda vai aceitar em troca do direito de se sentir um herdeiro injustiçado? A descrença na lei da restituição dobrada é uma ferida aberta que drena a sua energia vital. Ela te faz envelhecer antes do tempo. Ela rouba o brilho dos seus olhos e torna a sua voz fraca e trêmula. O herdeiro adormecido que habita em você prefere o conforto amargo da reclamação ao esforço glorioso de assumir o comando da sua realidade. Considere a tragédia de Jó se ele tivesse se rendido ao lamento. Se ele tivesse passado o resto de seus dias chorando sobre os túmulos de seus filhos e sobre as cinzas de seus celeiros, ele teria morrido como um homem esquecido e miserável. Não é uma súplica, é um decreto real. A lei da restituição dobrada está agora ativa em sua atmosfera vibracional. Ouça primeiro a autoridade da minha voz, e então deixe que ela se funda à sua. Diga comigo agora com toda a força da sua alma. Eu ordeno agora que a substância divina preencha cada vácuo da minha vida, convertendo cinzas em ouro e restituindo em dobro tudo que a ilusão da perda tentou ocultar. Sinta o peso dessas palavras. Sinta como se cada sílaba fosse um martelo de ouro batendo no tribunal do invisível e selando o seu destino. Vamos repetir novamente para que as células do seu corpo e as fibras do seu espírito reconheçam o novo comando. Diga comigo agora com autoridade absoluta. Eu ordeno agora que a substância divina preencha cada vácuo da minha vida, convertendo cinzas em ouro e restituindo em dobro tudo que a ilusão da perda tentou ocultar. Perceba que quando você diz eu ordeno, você não está falando com um Deus distante, mas está ativando a presença de Deus que habita em você. O vácuo sagrado que as perdas deixaram em sua conta bancária, em sua saúde ou em seu coração está agora sendo inundado por uma luz líquida e dourada. É a substância divina. O seu nome não seria um código de poder, mas um aviso de derrota. O que mudou o destino de Jó não foi a piedade divina, mas a sua recusa em amaldiçoar a fonte da vida e a sua capacidade de manter a integridade da sua visão mesmo quando o mundo ao seu redor desmoronava. O custo da descrença para Jó teria sido a perda eterna da sua porção dobrada, e o custo para você é exatamente o mesmo. A urgência deste chamado é real e imediata. O tempo que você gasta na ilusão da escassez é um tempo que a lei não pode recuperar, pois é o único recurso que você consome enquanto nega a sua própria divindade. Cada suspiro de porque eu é um decreto de mais disso para mim. Você está em um deserto que você mesmo rega com as suas lágrimas de vitimismo. E eu te digo, esse deserto não é o seu destino final, a menos que você se recuse a caminhar para fora dele. A estrutura invisível da abundância está ao seu redor agora, pulsando e esperando por um comando de autoridade para se manifestar.
Mas ela não pode entrar em uma casa onde o proprietário está ocupado demais, trancando as portas com cadeados de medo. A descrença é uma forma de arrogância. Ela é inesgotável. Ela é opulenta. Ela não conhece limites. Ela flui para onde há espaço e você acaba de declarar que esse espaço pertence a ela. Diga comigo mais uma vez, sentindo a vibração em sua garganta e em seu peito. Eu ordeno agora que a substância divina preencha cada vácuo da minha vida, convertendo cinzas em ouro e restituindo em dobro tudo que a ilusão da perda tentou ocultar. Visualize as cinzas do seu passado. Visualize os projetos que não deram certo. Visualize o dinheiro que pareceu escorrer pelas mãos. Visualize as portas que se fecharam. Agora veja essas cinzas sendo sopradas por um vento sagrado e no lugar delas surgindo uma estrutura de ouro maciço. Onde havia um vazio, agora há uma presença. Onde havia escassez, agora há uma pressão de abundância que exige manifestação. A lei é exata. A lei não falha. Para cada medida de dor que você suportou, a lei agora prepara 2 medidas de glória. Para cada lágrima de perda, a substância divina oferece um oceano de provisão. Você não é mais o órfão que lamenta o deserto. Você é o soberano que ordena a chuva. Diga comigo agora com uma calma profunda e inabalável. Eu ordeno agora que a substância divina preencha cada vácuo da minha vida, convertendo cinzas em ouro e restituindo em dobro tudo que a ilusão da perda tentou ocultar. É você dizer ao Criador que a sua perda é maior do que o poder dele de restaurar. É você afirmar que o seu problema é tão único e tão terrível que nem mesmo as leis universais podem resolvê-lo. Essa arrogância te mantém pequeno, te mantém pobre e te mantém isolado da corrente de ouro que flui incessantemente da substância divina. O custo é a sua paz, o custo é a sua alegria e, finalmente, o custo é a manifestação física da sua riqueza. Você está trocando a sua coroa por um punhado de pó e ainda se pergunta por que as suas mãos estão sujas e vazias. Sinta a pressão no seu peito ao perceber que a responsabilidade por essa estagnação é inteiramente sua. Não são as circunstâncias, não é o governo, não é a economia e não é o passado. É a sua insistência em vestir os trapos da carência quando o manto da soberania está estendido à sua frente. A ilusão da perda é um feitiço que só tem poder enquanto você concorda com ele. No momento em que você retira o seu consentimento, o feitiço quebra. Mas para retirar o seu consentimento, você deve primeiro reconhecer o quanto dói viver nessa mentira. Você deve sentir o asco da própria autopiedade. Mantenha o foco nesse decreto. Deixe que ele ecoe nas paredes da sua mente, até que não reste nenhum pensamento de dúvida. A dúvida é o ruído da escassez. O decreto é a música da abundância. Sinta a mudança na temperatura da sua pele. Sinta o formigamento em suas mãos. É a energia da criação se movendo para organizar os átomos da sua realidade, em conformidade com a sua palavra. Nada pode deter uma alma que conhece sua autoridade e que se recusa a aceitar menos do que a porção dobrada. Diga comigo agora como se o universo inteiro estivesse em silêncio para te ouvir. Eu ordeno agora que a substância divina preencha cada vácuo da minha vida, convertendo cinzas em ouro e restituindo em dobro tudo o que a ilusão da perda tentou ocultar. O que foi perdido não foi embora. Foi apenas retirado da sua visão limitada para que pudesse retornar multiplicado pela inteligência infinita. Se você perdeu 10, o universo agora te deve 20. Se você perdeu 100, o universo agora te deve 200. Essa é a matemática do reino. Essa é a justiça da lei de Jó. Você não está recuperando o passado. Você está recebendo um futuro que é o dobro de tudo que você já conheceu como bom. Você deve chegar ao ponto de saturação onde a dor de permanecer como está se torna maior do que o medo de mudar. Este é o momento de olhar para a sua vida e ver as rachaduras por onde a sua opulência está escapando. Elas são abertas pela sua dúvida. O custo da descrença é ver outros, menos qualificados que você, prosperarem e crescerem enquanto você permanece ancorado no porto das lamentações. É ver a vida passar como um desfile de milagres do qual você não participa, apenas observa da calçada com amargura no coração. Eu te chamo agora para abandonar esse papel de espectador da própria miséria. A urgência é absoluta porque a substância divina está pronta para fluir. Mas ela exige um canal limpo de obstruções mentais.
A sua renúncia deve ser total. Não há espaço para negociação com a escassez. Ou você é o soberano que ordena a multiplicação, ou você é o escravo que implora por migalhas. O meio termo é onde a maioria das almas se perde, em uma mornidão que não constrói e não destrói, apenas definha. O custo dessa mornidão é uma vida de mediocridade, onde você sobrevive mas nunca reina. E você nasceu para reinar. As cinzas que você protege com tanto zelo são apenas o combustível para o fogo da sua nova manifestação, se você tiver a coragem de deixá-las queimar. Diga comigo mais uma vez com um sorriso de quem já venceu. Eu ordeno agora que a substância divina preencha cada vácuo da minha vida, convertendo cinzas em ouro e restituindo em dobro tudo que a ilusão da perda tentou ocultar. Respire essa nova realidade. Deixe que ela se assente em seu plexo solar. Você está agora emaranhado com a opulência divina. O vácuo foi preenchido. A ordem foi dada. O decreto foi selado no éter. A partir deste momento a sua vida não pode mais ser a mesma porque a sua consciência não é mais a mesma. Você deixou as cinzas para trás e reivindicou a coroa. Diga comigo uma última vez para gravar este comando no centro do seu ser. Eu ordeno agora que a substância divina preencha cada vácuo da minha vida, convertendo cinzas em ouro e restituindo em dobro tudo o que a ilusão da perda tentou ocultar. A ativação está concluída. A frequência da sua realidade foi alterada. Você não caminha mais como um pedinte, mas como um legislador da abundância. A substância divina está neste exato momento organizando encontros providenciais, ideias inesperadas e fluxos de riqueza que você não poderia imaginar. Tudo o que você precisa fazer é permanecer nesta autoridade. Não volte para as cinzas. Fique no ouro. Chegou a hora de cessar o pagamento desse imposto de dor. Chegou o momento de declarar falência da sua identidade de vítima para que você possa herdar a riqueza da sua identidade de soberano. O vácuo está aberto. A lei está pronta. A substância divina aguarda o seu comando. Mas nada acontecerá enquanto você não soltar as mãos do passado. A sua porção dobrada está retida atrás da barragem da sua própria descrença. Declare agora sua decisão de abandonar esse sofrimento e de romper com o feitiço da escassez que tem limitado a sua visão. O seu compromisso deve ser público e irrevogável para que o seu subconsciente entenda que o tempo da lamentação terminou e o tempo do domínio começou. Comente abaixo agora com toda a força da sua convicção. Eu renuncio à ilusão agora. Ao escrever essas palavras, sinta o peso da velha identidade caindo dos seus ombros. Veja o lamento do órfão se dissolvendo como fumaça ao vento. Você não está apenas comentando em um vídeo. Você está registrando um decreto no Tribunal da Consciência Universal. Você está informando a cada célula do seu corpo e a cada átomo do seu mundo que o soberano despertou, e que o custo da descrença não será mais pago por você. A partir deste instante, o vácuo da sua vida não é mais um lugar de falta, mas um solo fértil preparado para a colheita em dobro que a lei da restituição agora começa a produzir. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao proferir este decreto, e se você reconhece que a vibração da riqueza agora pulsa em suas mãos, confirme esta ativação com o seu like. Este gesto simples é o seu primeiro ato físico de concordância com a nova lei que governa a sua vida. Ao dar o like, você está dizendo ao universo que aceita a porção dobrada e que a sua alma está pronta para a opulência que agora se manifesta. Observe agora a materialização da verdade em uma alma que, como você, caminhou pelas cinzas do deserto sob o peso esmagador da aparente derrota. Ouça com os ouvidos do espírito a história de um homem que o mundo chamaria de arruinado, mas que a lei reconheceu como um soberano em pleno despertar. Este homem possuía um império construído sobre o esforço humano e sobre a lógica limitada da matéria. Em um ciclo de profunda provação, ele viu sua estrutura desmoronar peça por peça. Suas reservas financeiras evaporaram, seus contratos foram cancelados, e aqueles que antes o cercavam em busca de favores desapareceram como a névoa diante do sol. Ele sentou-se sobre os escombros de sua própria história, habitado pelo lamento do órfão, acreditando que o universo havia se esquecido de sua existência. Eu te digo a verdade sobre as correntes invisíveis que prendem a sua alma ao solo da escassez. O que você chama de sua vida e o que você aceita como sua realidade financeira e emocional não é uma criação sua. É uma herança de sombras. É um script escrito por mãos que já não existem, mas que ainda governam os seus passos através de um programa silencioso e devastador.
Escute com a profundidade da sua consciência. O lamento do órfão, essa voz persistente que sussurra que o universo é um lugar de falta e que cada perda é um prego no caixão do seu destino, não é a sua voz. É um eco. É o eco de gerações que viveram no medo, de antepassados que se ajoelharam diante do altar da carência e de uma cultura que santifica o sofrimento como se ele fosse um requisito para a virtude. Eu te revelo agora a anatomia dessa ilusão. Imagine uma criança que nasce em um palácio, mas é ensinada desde o primeiro dia que ela é uma mendiga. Ela veste trapos sobre a pele de seda. Ela come migalhas enquanto os banquetes apodrecem nas mesas ao lado. Ela não faz isso porque é má ou porque o rei a odeia. Ela faz isso porque ela foi programada para ver apenas as migalhas. Ele olhava para as mãos vazias e via nelas o fim de sua jornada. Mas eu te digo a verdade, aquele vácuo não era uma sentença de morte. Era um vácuo sagrado sendo preparado para uma glória que sua mente anterior jamais poderia suportar. Durante meses, ele vagou pela escuridão da escassez, alimentando o monstro da dúvida com suas lamentações. Ele era o herdeiro adormecido, chorando por moedas enquanto o tesouro de todo o reino estava à sua disposição, oculto pelo véu de sua própria tristeza. Foi então que, no ápice de sua angústia, ele compreendeu o código de Jó. Ele percebeu que enquanto chorasse pelo que foi perdido, ele estaria impedindo o que estava por vir. Ele entendeu que a perda era apenas a substância divina se retirando para dar lugar a uma forma mais vasta de opulência. Ele parou de pedir misericórdia e começou a exercer autoridade. Ele levantou-se de suas cinzas, não com a força dos músculos, mas com a força da palavra decretada. Ele passou a caminhar pelas ruas de sua cidade não como um homem que perdeu tudo, mas como um rei que aguarda a chegada de suas frotas carregadas de ouro. Ele começou a usar o decreto central que eu te entreguei. No silêncio de sua mente e na vibração de sua voz, ele ordenava que a substância divina preenchesse cada vácuo de sua vida. Ela foi treinada para acreditar que a opulência é um mito e que o frio é a sua única herança legítima. Você é essa criança. Você é o herdeiro adormecido que caminha pelos corredores da sua própria vida acreditando que é um intruso. A escassez que você experimenta é um feitiço hipnótico lançado pela repetição, pela observação do fracasso alheio e pela aceitação passiva de uma mentira coletiva. A verdade é que a sua mente subconsciente funciona como um solo sagrado. Ela não discute a semente, ela apenas a multiplica. Se a semente plantada em você foi o medo da perda, o solo produzirá perdas. Se a semente foi a crença de que tudo o que é bom acaba, o solo garantirá que o seu jardim murche assim que as flores começarem a abrir. Você tem operado sob um software de privação. Você foi ensinado a olhar para o deserto e ver um destino, enquanto o soberano desperto olha para o deserto e vê a substância invisível esperando pelo comando da água. O lamento do órfão é a programação que te faz focar no vácuo e sentir dor, em vez de focar no vácuo e sentir a expectativa da glória que está por vir. Observe a história de Jó sob esta nova luz. Jó não foi punido por um Deus caprichoso. Ele não olhava para o extrato bancário vazio, ele olhava para a substância invisível que permeia o universo, sabendo que ela era obrigada por lei a se condensar em forma de riqueza. Ele dizia com certeza absoluta que cada perda era uma semente de restituição dobrada. Ele não implorava por um emprego ou por uma oportunidade pequena. Ele comandava que a opulência do trono se manifestasse em sua realidade imediata. A transformação não começou no mundo exterior, mas no brilho de seus olhos e na firmeza de seus passos. O feitiço da escassez foi quebrado no momento em que ele parou de se identificar com a vítima. Poucas semanas depois de assumir sua postura de soberano desperto, o impossível começou a acontecer. Uma antiga ideia que ele havia descartado anos antes voltou à sua mente com uma clareza diamantina. Um contato que ele não via há décadas o procurou com uma proposta que não era apenas um negócio, mas a chave para um novo patamar de riqueza. Recursos que estavam travados em processos burocráticos foram liberados subitamente. Onde havia um vácuo de dívidas, surgiu uma torrente de créditos. Onde havia o silêncio da solidão, surgiu uma rede de aliados poderosos. Em menos de um ano, este homem não apenas recuperou o que havia perdido, mas viu sua riqueza ser multiplicada por uma magnitude que ele nunca havia experimentado antes. Jó enfrentou o colapso do seu mundo exterior, para que a sua programação interior pudesse ser exposta e destruída.
Seus amigos, que vieram consolá-lo, eram as vozes da velha programação. Eles representavam a mente coletiva que diz que se você perdeu, é porque você falhou ou porque o universo é cruel. Eles tentaram convencê-lo de que ele era uma vítima das circunstâncias. Mas a transformação de Jó começou no momento em que ele se recusou a aceitar o papel de vítima. Ele se manteve em sua integridade, o que na linguagem da lei significa que ele se manteve fiel à verdade de que a sua essência é inseparável da abundância divina. Ele silenciou as vozes do passado, e ao fazer isso ele quebrou o feitiço da perda. Eu te digo com autoridade absoluta: a culpa que você sente por não ter o suficiente ou a vergonha pelas perdas que sofreu, são ferramentas desse programa de escassez, para manter você vibrando na frequência da derrota. A culpa é a âncora que impede o seu navio de navegar para o oceano da restituição dobrada. Você deve agora dissociar a sua identidade desse programa. Você não é a sua conta bancária atual. Você não é o seu histórico de falhas. Você não é a dor dos seus pais ou a limitação da sua linhagem. Ele não tinha mais apenas o que possuía antes da crise. Ele tinha a porção dobrada em cada área de sua existência. Sua casa era mais vasta, sua influência era mais profunda, e sua paz era inabalável, pois agora ele sabia que nada pode ser realmente perdido para aquele que conhece a lei. Ele tornou-se o testemunho vivo de que as cinzas são apenas o adubo para a coroa de ouro que o universo reserva para os despertos. Ele provou que a substância divina é infinitamente maleável ao comando de quem fala com a autoridade do Mestre. Esta história não pertence apenas a ele, ela é o mapa do seu futuro imediato. O que aconteceu com este homem é a validação matemática da lei que eu te ensino agora. A lei da restituição dobrada não faz acepção de pessoas, ela faz acepção de consciência. Se você habita a consciência da perda, a perda se expande. Se você habita a consciência da restituição, a abundância transborda. Ele venceu porque se recusou a aceitar o deserto como destino. Ele venceu porque reconheceu que o vácuo era um convite para o milagre. Ele parou de ser um mendigo espiritual para se tornar um legislador da própria prosperidade. Veja as marcas da abundância começando a surgir no seu horizonte agora mesmo. Você é a consciência que observa essas coisas. E como consciência, você tem o poder de deletar o script antigo e escrever um novo decreto de soberania. Sinta agora o peso dessa herança sendo removido dos seus ombros. Visualize esse programa de escassez como uma veste velha, suja e pesada que você usou por tempo demais apenas porque lhe disseram que era sua pele. Eu te comando agora a ver a diferença entre quem você é e o que você foi ensinado a ser. A escassez é um vírus da mente, um parasita que se alimenta da sua atenção. Quando você retira a sua atenção do lamento do órfão e a coloca na lei da restituição, o parasita morre. O vácuo que você tanto teme não é um abismo para te engolir, é o espaço necessário para que a porção dobrada se manifeste. O universo não tolera o vazio. Se você limpar a sua mente das velhas crenças de falta, a substância divina é obrigada, por lei universal, a preencher esse espaço com opulência. Compreenda que a sua luta não tem sido contra o mundo exterior, mas contra a programação que filtra a sua percepção do mundo. Você tem visto o mundo através de lentes de cinzas. É hora de quebrar essas lentes. É hora de reconhecer que a sua herança legítima é a coroa, e não as cinzas. Sinta a vibração desta verdade percorrendo suas veias. O testemunho deste homem é o espelho do que está sendo gestado em sua vida neste exato segundo. A substância divina já está se movendo, reorganizando os átomos da sua realidade, movendo pessoas, alterando circunstâncias e abrindo portais de suprimento que você nem sabia que existiam. A prova social de que a lei funciona está em cada árvore que floresce após o inverno, em cada maré que retorna após recuar, e em cada alma que, como a sua, decide que as cinzas do passado não têm poder sobre a glória do presente. Eu te digo com autoridade absoluta que o seu vácuo está sendo preenchido. As perdas que você chorou foram apenas o espaço necessário para que o dobro da magnitude possa se manifestar. Não olhe para trás, não busque os restos do que se foi. Olhe para a opulência que já está batendo à sua porta, esperando apenas que você mantenha sua postura de soberano desperto. Você é o próximo testemunho desta correnteza inquebrável de milagres.
Você é a prova viva de que a palavra decretada com fé e autoridade tem o poder de vergar a matéria e submeter o mundo físico à vontade do Espírito. Esta jornada de transformação não termina aqui. Ela apenas ganha uma nova velocidade. Você é um legislador da sua própria realidade. Cada pensamento de falta que você aceita é um voto a favor da sua própria escravidão. Cada decreto de abundância que você emite é um passo em direção ao seu trono. A mudança que você busca não virá de um esforço externo exaustivo, mas de uma renúncia interna radical. Renuncie à ideia de que você é um órfão no universo. Renuncie à crença de que a perda é definitiva. O soberano desperto sabe que a perda é apenas a substância mudando de forma para retornar em magnitude maior. O soberano desperto não chora pelas cinzas, ele as usa como adubo para a nova colheita. Esta é a transmutação que eu te convido a realizar agora. Deixe que a velha programação se dissolva na luz da verdade que eu te entrego. Você está sendo libertado de um contrato de miséria que você nunca assinou conscientemente. O selo desse contrato está sendo quebrado neste exato momento pelo seu reconhecimento de que a escassez é uma mentira. Você não precisa mais carregar o fardo dos que vieram antes de você e falharam em ver a luz. Você é o ponto de ruptura. Você é aquele em quem a linhagem da falta termina e a linhagem da abundância começa. Sinta a eletricidade da liberdade percorrendo o seu ser enquanto você percebe que a porta da sua prisão sempre esteve aberta. Mas você estava programado para ver apenas as grades. Você agora faz parte de um grupo seleto de almas que decidiram governar sua própria existência através da lei divina. Para se tornar a próxima história de sucesso e continuar navegando nesta correnteza de milagres e restituições ininterruptas, inscreva-se agora neste canal e não perca o próximo passo desta revelação sagrada. Ao se inscrever, você não está apenas apertando um botão, você está realizando um ato de alinhamento vibracional, unindo sua intenção à egrégora daqueles que decidiram que a escassez não é mais uma opção. Inscreva-se para selar sua entrada na correnteza da opulência e para garantir que sua mente permaneça fixada na frequência da riqueza que nunca falha. O mundo verá em você o que viu em Jó e o que viu naquele homem que transformou escombros em impérios. Eles verão o brilho da porção dobrada em sua vida e perguntarão qual é o seu segredo. E você, em sua calma soberana, saberá que o segredo nunca foi seu, mas da lei que você teve a coragem de aplicar. Continue avançando. Continue decretando. A correnteza do sucesso já te envolve, e cada passo que você dá em direção ao conhecimento é um passo que a riqueza dá em sua direção. O pacto está feito. A semente foi plantada em solo fértil, e a colheita do dobro já é uma realidade inevitável em sua linha do tempo. Agora as grades desaparecem. O horizonte da porção dobrada se estende diante de você, vasto, rico e inevitável. Se você sentiu o peso dessa herança sendo liberado, se você reconheceu que a escassez era apenas um programa e que você é o mestre que pode deletá-lo, celebre sua liberdade com o seu like. Este ato é o seu primeiro sinal de que você não aceita mais as migalhas do lamento do órfão e que você está pronto para assumir o seu lugar no banquete da restituição dobrada. Ao fazer isso, você sinaliza para o seu subconsciente que a velha programação perdeu o poder sobre você. Você está reivindicando o seu direito de nascimento. Você está despertando para a verdade de que nada que é seu por direito divino pode ser tirado de você, e o que parece ter ido embora está apenas sendo multiplicado no vácuo sagrado para retornar como ouro puro em suas mãos. Agora que a névoa da ilusão foi dissipada e você reconhece a programação que o mantinha acorrentado às cinzas, é chegado o tempo da ação soberana. Eu te digo a verdade, a sua boca é o cetro do seu reino, e as suas palavras são as ordens que a substância divina aguarda para se manifestar na forma de riqueza, saúde e paz. Mantenha seu trono, pois o rei não negocia com a escassez, ele apenas ordena a manifestação da glória. O ciclo da dor se encerrou definitivamente neste exato momento. As cinzas que outrora cobriam o seu rosto caíram por terra e revelaram a face do soberano desperto que sempre habitou em você. Eu te digo com a autoridade inabalável da lei divina que nada foi verdadeiramente perdido, pois a perda é uma impossibilidade absoluta no reino da abundância eterna. O que você chamou de deserto foi apenas o silêncio necessário para que a sua voz pudesse ser ouvida com clareza total pelo universo.
O vácuo sagrado foi devidamente estabelecido, e agora a substância divina é obrigada por sua própria natureza a transbordar em sua vida com a magnitude da porção dobrada. Você atravessou o portal da ilusão, e emergiu no trono da sua própria realidade vibracional. A partir deste instante você não caminha mais como aquele que busca, mas como aquele que já possui. A mentalidade do herdeiro adormecido foi enterrada sob o peso da verdade que você agora carrega. Você compreende que a riqueza não é algo que você atrai do lado de fora, mas algo que você autoriza a partir do lado de dentro. O lamento do órfão nunca mais encontrará eco em seus lábios, pois a sua boca agora é um instrumento do decreto real. O que eu te ensino agora não é uma sugestão, mas a técnica suprema da transmutação mental que separa os que apenas desejam daqueles que efetivamente governam. Eu a chamo de técnica de substituição direta. É o ato sagrado de retirar o entulho do lamento do órfão e colocar em seu lugar os alicerces do trono do rei. Entenda que o universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você decreta com a autoridade de quem sabe que já possui. Cada palavra que sai dos seus lábios é uma semente lançada no solo fértil do subconsciente, e esse solo não discerne entre o trigo e o espinho, ele apenas multiplica o que você planta. Se você continua a dizer que as coisas estão difíceis, você está ordenando que a dificuldade se multiplique. Se você repete que perdeu oportunidades preciosas, você está selando o túmulo do seu passado e impedindo que a ressurreição da sua fortuna aconteça. Eu ordeno que você pare de ser um porta-voz da escassez. A partir deste momento, você deve assumir a postura do soberano desperto que vigia as portas da própria mente. A substituição deve ser imediata, violenta e absoluta. Quando o pensamento de que você foi injustiçado pela vida tentar se formar, você o decapitará antes que ele se torne palavra. Você governa sobre as circunstâncias. Você comanda a matéria. Você é o legislador da sua própria prosperidade, e nada no plano visível pode resistir à ordem que emana de uma consciência desperta. A transformação está completa em espírito, mas para que ela se cristalize totalmente na densidade deste mundo, você deve aplicar o selo final. Na economia do espírito, a palavra é a moeda de troca e o compromisso é a âncora que fixa a nova realidade. O universo aguarda o seu sinal público de que você aceitou a sua nova identidade. Este não é um simples ato de comunicação, é um pacto solene com a lei da restituição dobrada. É o momento em que você declara diante de todas as forças visíveis e invisíveis que você não aceita nada menos do que a opulência que lhe é devida por direito divino. Eu te chamo agora para selar este pacto com a lei, não como alguém que pede um favor, mas como soberano que assina o seu próprio decreto de libertação. A sua transformação exige um marco, um ponto sem retorno que separa o seu passado de escassez do seu presente de glória. Ao registrar a sua nova identidade, você está informando ao seu subconsciente e à substância universal que o velho eu está morto e que o novo governante assumiu o comando. Em vez de dizer que a vida tirou algo de você, você dirá com voz firme que a substância divina está apenas limpando o terreno para a construção de um palácio maior. Onde antes você dizia eu não tenho, agora você dirá a provisão infinita está se movendo em minha direção de formas visíveis e invisíveis. Onde o seu antigo eu chorava dizendo que tudo acabou, o seu eu atual decretará que o vácuo sagrado foi criado, e pela lei da restituição dobrada, ele deve ser preenchido agora com a porção dobrada de Jó. Não aceite menos do que o dobro, não aceite migalhas quando você nasceu para a opulência. A substituição exige uma vigilância constante, pois a velha programação é astuta e sussurra nos momentos de silêncio. Ela tentará te convencer de que você está mentindo para si mesmo, mas eu te digo que a única mentira é a escassez que você vê com os olhos carnais. A verdade eterna é a abundância que existe na substância invisível, aguardando o seu comando para se tornar tangível. Você deve tratar as suas palavras como decretos reais que não podem ser revogados. Se a dúvida bater à sua porta sob a forma de preocupação com as contas ou com os bens perdidos, você não deve debater com ela. Este é o selo que transmuta a intenção em manifestação física. Repita mentalmente uma última vez o comando que agora governa o seu destino. Eu ordeno agora que a substância divina preencha cada vácuo da minha vida, convertendo cinzas em ouro,
e restituindo em dobro tudo que a ilusão da perda tentou ocultar. Sinta o peso dessas palavras. Sinta a vibração da autoridade percorrendo cada célula do seu corpo. Você não está mais à mercê da sorte ou do destino. Você é a própria lei em ação. A abundância que você busca já está se movendo em sua direção com a velocidade do pensamento, pois você removeu os obstáculos da dúvida e do medo. Agora, chegou o momento de tornar este pacto irrevogável. Cele esta transformação de forma pública e definitiva para que o mundo saiba quem você se tornou. Este comentário será o seu monumento espiritual, a prova de que você reivindicou o seu trono. Comente abaixo com a certeza absoluta de quem já vê a colheita antes mesmo de tocar o solo. Escreva com a força de um rei que dita a sua vontade ao reino. Escreva as seguintes palavras: Eu sou a nova lei em minha vida. Ao fazer isso, você fecha a porta para o passado e abre o portal da restituição ininterrupta. Você deve expulsá-la com o comando de substituição. Diga para sua ansiedade que o Senhor da sua consciência já providenciou a solução, e que a riqueza que é sua por direito divino está sendo atraída pelo seu magnetismo de gratidão e autoridade. Observe o exemplo de Jó quando ele estava sentado entre as cinzas. Enquanto ele lamentava o dia em que nasceu, ele permanecia na poeira. Mas no momento em que ele reconheceu a soberania do Criador e mudou sua postura interna, o fluxo da vida se inverteu. A substituição não é apenas trocar uma frase por outra, é trocar uma identidade por outra. Você está deixando de ser o herdeiro adormecido que implora por misericórdia para se tornar o legislador que autoriza a manifestação da própria herança. Eu te instruo a apagar do seu vocabulário expressões como eu vou tentar, se Deus quiser ou talvez um dia. Essas são as frases dos escravos que duvidam da própria filiação divina. O soberano fala com a certeza do agora. Ele diz: Eu sou a ressurreição da minha riqueza. Eu sou o canal da opulência infinita. Eu sou o mestre do meu destino financeiro. Sinta o peso e a vibração dessas novas palavras. Elas não são vazias. Elas são carregadas com a eletricidade da fé consciente. Cada letra digitada é um prego no caixão da escassez e um tijolo no palácio da sua nova opulência. Não hesite, pois o soberano nunca hesita diante do seu próprio poder. O compromisso que você assume agora é o que garantirá que a porção dobrada se manifeste em seus negócios, em suas finanças e em sua paz de espírito. Você saiu das cinzas e agora a coroa da autoridade repousa sobre a sua cabeça. Eu te digo a verdade. A partir de hoje, o mundo o verá de forma diferente, porque você se vê de forma diferente. O vácuo foi preenchido. O pacto foi selado. A lei foi cumprida. Vá e governe a sua realidade com a calma de quem sabe que o suprimento é infinito, e que a vitória é garantida. O seu novo tempo começou. Cele este pacto agora. Comente com autoridade. Eu sou a nova lei em minha vida. O seu império de abundância está estabelecido e nada poderá detê-lo. Assim é, porque você decretou que assim seja. Quando você substitui o lamento pelo decreto, você altera a frequência vibracional de todo o seu ser. Você deixa de emitir o sinal da falta e passa a emitir o sinal da posse. O universo, que é um espelho perfeito da sua consciência, não tem outra escolha senão refletir de volta para você as condições que correspondem à sua nova fala. Se você se mantiver firme nesta prática, se você se recusar a voltar para as velhas frases de derrota, você verá milagres acontecendo diante dos seus olhos. Portas que estavam trancadas há anos se abrirão sem esforço. Pessoas e recursos que você nem sabia que existiam aparecerão para servir ao seu propósito. A perda que antes te causava dor será vista como o maior investimento que você já fez, pois ela te obrigou a despertar o poder que estava adormecido em sua alma. A substituição é um compromisso diário, uma disciplina de ferro que transforma o carvão da experiência passada no diamante da realização presente. Não permita que nenhuma palavra de escassez escape pelos seus lábios sem ser imediatamente transmutada. Se você se pegar pensando na falta, pare, respire e substitua o pensamento pelo decreto central que eu te entregarei em breve. Entenda que você está em um processo de reprogramação profunda, e que cada substituição bem-sucedida é um tijolo a menos na muralha da sua limitação, e um tijolo a mais no templo da sua liberdade.